Chegou a hora, então, do nosso primeiro giro eleitoral com bastidores dela, Renata Agostini, que deu um gostinho do que a gente vai ouvir agora. Renata Agostini, vamos trazer para cá um personagem que vem sido bastante mencionado aqui no 360, o ex-juiz Sérgio Moro, falamos dele ontem, e das suas movimentações. Agora você vai falar em que direção ele está indo, para qual partido, ele está se aproximando de quem e por quê? O que deseja Sérgio Moro com essa aproximação, Renata Agostini? Opa, conto sim. Tava, inclusive, assim, quando entrou todo mundo na tela, eu tava ouvindo um áudio aqui de uma fonte sobre esse assunto. Que eu vou apurando até os últimos segundos que a gente tem. Então, gente, pois é, olha só. O ex-ministro Sérgio Moro, ele apareceu aí na última pesquisa, a gente detalhou, grudado ali com o Ciro Gomes com 8%. A gente também falou sobre isso aqui. Ele já está fazendo uma conta que ele precisa aí ganhar pelo menos 4 pontos percentuais, 5, 6, ali 7, se tudo der muito certo, até metade do ano para ter uma candidatura competitiva. E como que ele vai fazer isso? Primeiro, ele precisa crescer no público conservador, no público de direita. Precisa tirar eleitor do presidente Jair Bolsonaro. É nessa raia que ele vai nadar. Tem também uma estratégia que tem de ser feita para as classes mais baixas, porque há uma avaliação na campanha que esse eleitor desconhece Moro. Como fazer isso? E aí que entra o nosso bastidor de hoje do 360. O Podemos, a presidente do Podemos, Renata Abreu, foi até o Republicanos pedir ajuda. Falou com o presidente do partido, Marcos Pereira, deputado federal, os dois são deputados, né? Renata Abreu e Marcos Pereira, para que o Republicanos pudesse liberar ali um consultor especializado em moldar a estratégia para esse público, para ajudar na campanha de Moro. O nome dele é Guto Ferreira, ele inclusive lá atrás foi presidente da BDI quando o Republicanos estava com o governo Michel Temer. Ele já está há muito tempo no Republicanos, ajudou a fazer essa mudança. O Republicanos era PRB lá atrás, né? E justamente colocar o Republicanos como um partido conservador de direita. Ué, Renata, mas não é? Gente, o Republicanos ou o PRB já foi para muito lado ali, né? Então, teve um determinado momento que eles fizeram essa nova imagem para colocá-lo como um partido nesse campo. E esse consultor agora vai ajudar Moro a moldar qual vai ser a sua mensagem para falar com esse público. É interessante esse movimento porque o Republicanos faz parte da base do governo Jair Bolsonaro. Inclusive, o Republicanos tem um ministro. O Ministério da Cidadania é do Republicanos, o ministro João Roma é do partido. O presidente Jair Bolsonaro tem feito vários gestos para tentar amarrar o Republicanos com ele, que ainda não disse 100% que está fechado. É diferente quando a gente vê com partidos do Centrão como o PP e o PL, que aí sim, já estão ali com o Bolsonaro. Republicanos, o presidente conta com ele, mas não deu a palavra final. E agora liberou ali um reforço para a campanha de Sérgio Moro. A presidente do Podemos, Renata Abreu, eu conversei com ela hoje, ela confirmou essa informação que eu havia apurado, disse que, olha, vai ser um ótimo reforço para a gente, que a gente precisa especialmente reforçar essa fala com esse público conservador. O Republicanos, para arredondar e devolver para vocês, Tainá e Kenzo, o Republicanos sabe muito bem falar com esse público porque é um partido que é ali ligadíssimo à Igreja Universal. É basicamente um braço político da Igreja Universal. Sabe falar com o público conservador e com os evangélicos. Então, esse é um trunfo que Sérgio Moro quer ter. E, Uribe, exatamente nesse ponto aí, de onde a Renata deixou, é importante a gente detalhar isso. A Renata bem lembrou aí que o Republicanos faz parte da base do governo, ali tem o ministro João Roma. Quais são as articulações que a equipe do presidente Bolsonaro, tem tomado, então, para atrair o Republicanos, para pegar esse apoio do Republicanos? Conta pra gente, Uribe. Enzo, enquanto o Moro puxa de um lado, o presidente Jair Bolsonaro puxa de outro, nesse estique-puxa no Republicanos, que virou uma espécie de noiva da direita. Todos os candidaturas de direita querem o Republicanos e Marcos Pereira. Há uma expectativa de uma reunião hoje do comitê de campanha do presidente Jair Bolsonaro e está esperada a presença de Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, justamente porque o presidente Jair Bolsonaro quer incorporá-lo nessa estrutura eleitoral, para manter o Republicanos aí na sua base de apoio. E há, inclusive, conversas, viu, Kenzo e Tainá, do Republicanos ser o partido do vice-presidente Jair Bolsonaro.
Por quê? Porque você tem hoje o PL ligado ao PP. O PP seria o partido ideal, o partido natural. Mas algumas lideranças do PP dizem hoje que poderiam abrir mão de ter filiado o vice de Bolsonaro, o candidato a vice, para atrair os republicanos. Então é justamente este aceno que o Palácio do Planalto tem feito a Marcos Pereira. Ele ainda não tomou uma decisão. Que candidato apoiará, se Sérgio Moro ou se é Jair Bolsonaro. O Republicanos já deu indicação que não apoiará candidatos de centro-esquerda ou de esquerda, até por causa da posição de muitos eleitores evangélicos e lideranças contrárias à esquerda. E a gente lembra também que este movimento ocorre no momento que as pesquisas eleitorais mostram que o potencial de voto do presidente Jair Bolsonaro em relação aos evangélicos está praticamente empatado na margem de erro ao potencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então o presidente Jair Bolsonaro tem agora tentado fazer acenos um pouco mais fortes ao eleitorado evangélico justamente para tentar atraí-lo de volta, já que ele tem perdido espaço para a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então é um movimento agora para tentar o quê? Manter o Republicanos junto à base aliada do presidente Jair Bolsonaro. E para isso pode haver sim a oferta de que o Republicanos acabe abrigando o candidato a vice-presidente Jair Bolsonaro, que não foi escolhido ainda. E todos os partidos da base aliada dizem que será uma escolha pessoal do presidente Jair Bolsonaro.